E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Senhor, nós dependemos muito de Ti para podermos enfrentar o mundo no qual vivemos e sempre sair como um vencedor. E não podemos ser vencedor sem ter o Senhor, que já venceu, tem toda a experiência de batalha, é o Senhor dos exércitos. Queremos tomar sua palavra e enfrentar o mundo no qual nós vivemos, crendo naquilo que o Senhor está fazendo hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar-nos. Mombrana explica um pouco aqui sobre apto para viver. Quero ler a mensagem dele, advertência depois juízo, que muitas vezes nós não somos aptos para viver. E da forma que o irmão Brana explica, eu creio que nós devemos alcançar o que ele diz para podermos ser capazes de viver. Talvez a gente pense que nós podemos viver porque somos uma boa pessoa, que vamos à igreja, não fumamos, não bebemos, não mentimos, não adulteramos, e achamos que isto é o suficiente para mostrar vida
mas não é tudo. Nós já lemos aqui na Bíblia os frutos do Espírito. Não podemos ter esses frutos, amor, gozo, paz, bondade, longanimidade, mansidão, temperança. Não podemos ter sem ter o Espírito Santo. Porque isto são frutos do Espírito Santo. Então, como eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Então é nisto que vamos falar. Irmão Branco diz no 205, advertência depois juízo. Ele diz, você diz, bom, se sou batizado, o Espírito Santo, então bom, talvez o Senhor me tome. Não. Não é só isso. Você só está preparando para viver. Você não está preparado para viver enquanto não tiver o Espírito Santo. E então, quando você recebe o Espírito Santo, então está apto para viver. Você não estava apto para viver antes disso. Você olha para o mundo, a gente fala do mundo perdido, né? Mas no mundo evangélico, que não alcança o Espírito Santo, nenhum de nós é apto, é capaz de viver. Porque sem o Espírito Santo não podemos viver. Agora, o que é o Espírito Santo? Nós temos que aprender com o irmão Branham e ter isto seguro em nós. Ele tem mostrado que a evidência do batismo com o Espírito Santo é crer na mensagem do dia. Então você volta lá em Lutero, eles tinham o Espírito Santo em proporção, porque era só o justo viverá pela fé. Era o Espírito Santo, mas era uma porção só do Espírito naquele dia. Mas se não tivesse aquela porção do Espírito, que era o justo viverá pela fé, eles não eram aptos para viver. Eles podiam ser boas pessoas, mas sem a mensagem de Lutero, eles não eram apto, idôneo, capaz de viver. E assim nós vamos caminhando. Deus não parou com isso porque Deus, Ele vai levando o homem à perfeição. Porque o próprio Deus veio manifestar aqui em perfeição. Ele teve que fazer isto, tanto completo como perfeito. Ele teve que vir de Pai, Filho e Espírito Santo, porque aperfeiçoou sua unidade, não sua trindade, mas aperfeiçoou sua unidade. Cada um de nós, como corpo, espírito e alma, somos uma unidade aperfeiçoada. Se não tivéssemos uma parte dessa como a alma, seríamos um animal racional ou irracional. Seríamos sem a alma. Mas Deus nos deu o privilégio de ter a alma, de ser diferente dos animais. Por isso que as exigências que tem na Bíblia não é para animais, certo? Irracionais, mas é para aquele que raciocina. E cada um de nós vamos prestar conta porque nós raciocinamos. Se nós caímos, nós já fomos advertidos para não cair. Então, por que caímos? Houve algum problema, nós demos lugar ao diabo. O irmão Branham mesmo diz, você não estava selado dentro, por isso o diabo chegou
e te derrubou. Você estava na fronteira e o diabo te pegou. Então o crente, ele tem que viver uma vida que mostra que ele é capaz, não em si próprio, porque ninguém é capaz de nada, mas porque Deus já deu uma via pela qual sermos capazes de viver, senão não somos aptos para viver. É o que o irmão Branham está ensinando. O batismo no tempo de Wesley era apenas a santificação unida com a justificação, que é uma mensagem única com a outra até vir completar. Então, tinha aquela mensagem da santificação. O luterano que parou na mensagem da justificação, ele não podia ter a porção do Espírito Santo de Wesley, então ele não podia ser capaz de viver no período wesleyano, porque faltava a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas você sabe, Deus não para, ele vem aperfeiçoando. Aí o tempo dos pentecostais era o tempo de falar em línguas, o tempo de curar os enfermos, expulsar demônios. Foi um trabalho, o mover do Espírito em dons para a igreja, e aqueles que ficaram parados em justificação, santificação, perderam a aptidão de viver, porque a vida estava ligada nos dias pentecostais, estava na mensagem pentecostal. Por isso você não tem que parar com aquilo que está ali atrás. Eu já tenho dito para vocês, olha, eu venho desde a presbiteriana, e passamos para a cruzada, e para a primeira e segunda etapa, até sem saber que era só a primeira e segunda etapa. E viemos prosseguindo, não paramos. Enquanto estamos vivendo, nós temos que prosseguir, porque era o que Israel fazia. Ele saiu do Egito, mas enquanto não chegava em Canaã, eles iam montando tenda e desmontando tenda, porque esse era o trabalho deles, porque a coluna de fogo movia em cima deles e saía do lugar, eles tinham que seguir aquela coluna de fogo. Como a coluna de fogo, ela mudou de Lutero para Wesley. Quem ficou em Lutero morreu no deserto. Logo a coluna de fogo mudou de Wesley para Pentecostes. E quem ficou parado em Wesley morre no deserto. Isso foi o que aconteceu com Israel. Por isso, 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, só 2 entrou. 2 milhões, certo? É muita coisa. Só 2 entrou. Por isso o profeta diz que a predestinação está aí, 1 de cada milhão. Quando você chega no tempo da noiva, você pensa bem que ela está representada em um, que é Enoque, um só. Cadê o eleito? O eleito é muito pouco, aqueles que são da noiva. Aqueles que são da igreja, que não puderam receber o Espírito Santo no dia que o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo foi derramado em justificação, santificação, restauração de dons. E o Espírito Santo continuou sendo derramado no tempo do irmão Branham, mas aí os pentecostais não viram. Os pentecostais acharam que tinha tudo e que a mensagem deles sobressaía a de Lutero e a de Wesley. E aí eles perderam a mensagem que veio na frente deles, porque eles achavam que Deus não tinha mais nada o que fazer. Se vocês notarem, irmãos, o povo da mensagem hoje é do mesmo jeito. Por que que eles não chegam à terceira puxada? Porque eles acham que Deus fez tudo com o irmão Branham.
E em parte fez tudo, porque foi tudo revelado. Mas não pôde dizer o segredo. Aquele segredo não podia dizer. O segredo do dia e a hora, o segredo da vinda. Não podia dizer, porque era o mistério do dia do irmão Branham. Eles se perdem hoje, porque eles não caminharam mais esse pouquinho. Era caminhar mais um pouco da primeira e segunda etapa, que até lá eu também não sabia, até o ano 2000, eu não sabia que o Cordeiro tinha saído do trono, todos os selos tinham sido revelados, que Deus tinha novo nome, eu não sabia qual era, eu não sabia o que fazer, mas quando isso chegou à tona, claro, para todos nós, que é exatamente o trabalho do Espírito Santo operando em 3 etapas outra vez. Com o irmão Branham, primeira, segunda e terceira etapa, que são conhecidas também como 3 puxadas. E esta última puxada, ele não podia dizer a ninguém. Este é o problema das pessoas hoje, perder o Espírito Santo, que elas acham que elas têm o Espírito Santo crendo no irmão Branham. E em parte tem o Espírito Santo, como os que creram em Lutero, que morreram no tempo de Lutero foram salvos. Quem morreu no tempo de Wesley foi salvo. Quem morreu no tempo dos pentecostais, no início do século XX, foi salvo. Mas depois que veio a mensagem do profeta, estes que viveram depois, eles não podem alcançar esta salvação, porque Deus fez algo mais e eles pararam lá atrás. Os que venceram lá atrás e morreram, são salvos. Você não tem que preocupar com eles. O problema é Deus continuar trabalhando, a coluna de fogo continuar andando e o povo parando no deserto, não seguindo a coluna de fogo. Isso daí é tipo, você vê no Velho Testamento, o irmão Branham ensinou, e a igreja precisa passar por isso. Então, se você não tem hoje a mensagem, que é a terceira puxada, você não tem o Espírito Santo. Então, você não é apto para viver. Porque o irmão Branham diz que a evidência do batismo com o Espírito Santo é crer na palavra do dia. Do dia foi de Lutero, no dia de Wesley foi dia também, no dia pentecostal também foi dia, no dia do irmão Branham também foi o dia, mas no dia da esposa também é o dia. Esse é o problema da pessoa não alcançar a luz, o Espírito Santo. Sabe quem pode te revelar a terceira etapa? Só o Espírito Santo. Não sou eu. Se alguém quer conversar comigo para poder entender, é uma coisa, mas para crer, só o Espírito Santo pode fazer eu crer e você crer na mensagem do dia, porque o Espírito Santo hoje não está na América do Norte. Eles deviam perceber isso. Deus veio, senão você tem que dizer que o Espírito Santo está lá na era de Paulo. Não, ele esteve lá, agora não está mais. Então, ele veio passando por estas eras, mas não está ali mais. Ele já fez o trabalho, já ensinou, já pregou, levantou mensageiros para esse tempo, até que levantou o último mensageiro, o irmão Branham, para poder chamar um povo para o rapto. Agora, o que chama, o que prepara nós para o rapto? É exatamente o que as pessoas não estão dando conta de crer. É os 7 trovões revelados. O que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Gente, é tão claro. Só que, se não caminhar desta forma, não tem o Espírito Santo. Agora, para nós, vamos voltar aqui um pouquinho, que temos recebido a terceira etapa.
Então eu digo, eu tenho o Espírito Santo, que eu recebi a terceira etapa. Muito bom. Cadê os frutos do Espírito? Certo? Aí eu tenho que ter os frutos do Espírito para me identificar na minha era, no meu tempo, que verdadeiramente eu tenho o Espírito Santo. E aqui, a mensagem do dia eu tenho, mas e os frutos daquela mensagem? O que ela produz? Aí eu digo, eu tenho o Espírito Santo, mas o que produz o Espírito Santo? Você sabe que o Espírito Santo tem misericórdia dos outros. O Espírito Santo tem dó. O Espírito Santo, diz a Bíblia, que tem até ciúmes de nós. Você já pensou? O Espírito Santo tem ciúmes de nós. E se ele cuida de nós, tem ciúmes de nós, não é o ciúme doentio, briguento, ele tem ciúme de cuidado, porque eu tenho que dar lugar para ele cuidar de mim. Você tem que dar lugar, assim como o ciúme do marido e da mulher, é um ciúme de cuidado, para cuidar. Se um pode alertar o outro, alerta. Não é eu é o ciúme doentio, brigão, que vive brigando a vida inteira. Aí é doentio, esse é mau. Mas como o Espírito Santo, que tem ciúmes da igreja, que é da sua esposa hoje, porque quereria você que a sua esposa flertasse com o mundo? Não. Você acha que Jesus quer que venhamos flertar, pelo menos piscar, que é o flerte para uma denominação, para um trabalho que não é do dia, para uma mensagem que não é do dia? Você acha que o Espírito Santo aceitaria? Não. Assim como ele chutou os outros movimentos, chutará nós também. Se não fizermos da forma certa, se não formos fiel a ele, que a Bíblia diz ser fiel até a morte. Por isso, quando você casa, você promete uma fidelidade até a morte. A igreja, quando você casa com a palavra do dia, que você é batizado com aquele Espírito Santo que está na mensagem do dia. O Espírito Santo passou nas outras mensagens, mas ele teve que ir saindo para trazer mais. E em cada tempo, o irmão Branham diz, cada 40 anos, ou cada dia passa uma geração de 40 anos. Cada dia passa uma geração. E as pessoas querem ficar na geração anterior. E você tem que prosseguir. Por isso, o irmão Branham diz, eu não estarei aqui para julgar a próxima geração. E nós queremos trazê-lo para julgar essa geração. Mas ele disse que ele não estaria aqui para julgar esta geração, e que ele disse que não ia julgar a geração antes dele, que foi a geração pentecostal. Ele disse que não é ele que vai julgar. Quem vai julgar lá é o movimento pentecostal, é o William Seymour, que naquele dia trouxe a mensagem, trouxe o avivamento. Julgar eles naquele dia. Mas o William Branham diz, eu vou julgar o povo do qual eu estou vivendo com ele. É o povo da América que está vivendo naquele dia e por onde passava a mensagem do irmão Branham em outros países. Ele era o responsável por aquilo, mas não por outros países. Por isso, cada tempo Deus pega e manda uma mensagem, porque aquela mensagem vai te julgar. Você não vai ser julgado pela mensagem que o irmão Branham pregou e não pôde falar. Você não vai ser julgado. Você vai ser julgado pela mensagem que o irmão Branham pregou, não pôde falar e está sendo falado. Esta é a mensagem que te julga. Então, esse é o Espírito Santo que eu quero. Não o Espírito Santo apenas que eu vivi há mais de 20 anos atrás, que foi muito bom, crendo no irmão Branham, pregando a mensagem, sem saber da terceira puxada. Mas hoje nós continuamos crendo no irmão Branham,
sabendo da terceira puxada. Isto daqui é batismo com o Espírito Santo. Sem isto, não somos aptos para viver. Você desejaria viver? Eu não sei como as pessoas conseguem viver deixando a mensagem do dia. Elas acham que estão vivendo. Paulo mostrou que elas pensam que estão vivendo, mas estão mortas. E as pessoas pensam que estão vivendo. Mas elas perderam o Espírito de Deus que está trabalhando no dia que você vive. Hoje Deus está mostrando mais coisas para nós do que mostrou nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá não podia dizer. E revelou tudo. Mas não podia dizer. Não podia profetizar outra vez. A mensagem foi vista por visão de João na ilha de Patmos. Foi profetizada por William Branham quando ele recebeu a mensagem. E é profetizado outra vez pela esposa. Então você vai até o irmão Branham, você aceita a mensagem até ali. Quando a mensagem está sendo profetizada outra vez, que te explica o que você não pôde saber até o ano 2000. Essa mensagem é a da esposa. Ela te dá esta explicação. Ela te faz apto para viver. Sem ela, nem eu, nem você, não somos aptos para viver. O problema não é querer morrer, não. Não é apto para viver para Deus. Você quer fazer um trabalho para Deus, mas não tem os frutos do Espírito Santo que nesse dia tem sido derramado sobre a igreja. Irmãos, o irmão Branham diz assim, não haverá amor senão no grupinho eleito nos últimos tempos. Porque em cada tempo houve o amor. Mas aquele tempo passou. Até chegar o tempo do irmão Branham. Mas ali passou. Já estamos com 60 anos, quase, depois que o irmão Branham partiu. 60 anos da revelação dos selos, da vinda de Jesus como Filho do Homem, cumprindo Mateus 24, 36 em diante. 60 anos já passaram. Deus está dando para nós agora a luz de sua palavra desse dia para nos fazer aptos para viver hoje. Não somos aptos para viver mesmo tendo o Espírito Santo. Irmão Branham mostra isso. Mesmo tendo o Espírito Santo, você não é apto para viver se não tem a mensagem que o Espírito Santo está dando no dia. Que você pode dizer, eu tenho o Espírito Santo porque eu falo em línguas, eu tenho o Espírito Santo porque eu fui justificado, eu tenho o Espírito Santo porque eu fui santificado, e tudo foi parte do Espírito Santo. Mas se Deus tivesse um trabalho para ser feito com os gentios, depois deste de Apocalipse 10, 8 a 11, se tivesse, e se nós estivéssemos vivos, nós teríamos que passar para aquele trabalho. Mas Deus não tem mais. O trabalho que Deus tem depois de Apocalipse 10, 8 a 11, é Apocalipse 11. Aí é Moisés e Elias. Aí é com os judeus. Conosco, ele está encerrando o trabalho. Ele não encerrou todo o seu trabalho com o irmão Branham. Ele tinha que encerrar com a noiva, com a esposa. O irmão Branham tem dito isso na mensagem. Ele não fez tudo o que tinha que fazer, nem nos dias de Cristo. Ele tinha que fazer aqui nesse último dia. E ele não pôde fazer no tempo do irmão Branham, dar tudo. Porque ele tinha este restante para nós, para podermos prosseguir com a mesma mensagem. Você não muda de mensagem. Você vai aperfeiçoando a mensagem. Eles, diz São Paulo, lá no seu dia, para que eles do Velho Testamento não fossem perfeitos sem eles do Novo Testamento. E agora vem no último dia, irmão Branham fala a mesma escritura,
porque sempre tem um cumprimento duplo, aquela escritura, e ela, nesse tempo, Deus está aperfeiçoando sua igreja, para que as eras, para os que viveram nos Estados Unidos, mesmo no tempo do irmão Brana, não fossem perfeitos sem nós. Por isso Deus diz para o irmão Brana, a vindicação do seu ministério é a terceira puxada. É a vindicação do ministério. E ele não pôde falar para ninguém. Ele pregou, porque pregando as pessoas passam por alto. Mesmo o irmão Brana dizendo, entende? Você viu? Eles não conseguiam ver no dia. Mas Deus estava operando. Quando Deus estava operando, irmão, a terceira etapa, com o irmão Brana não está vendo. A terceira etapa, você vai no 7º selo, o irmão Brana fala de uma terceira etapa que vem. Aí quando chega lá em 65, ele diz a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação do 7 selos. Porque não podia naquele dia ser dito, não podia ser falado naquele dia. E aí ele falou lá na frente, e assim mesmo ninguém percebeu. E ficaram esperando o irmão Brana ressuscitar para poder trazer uma mensagem para nós, de novo nome, de 7 trovões, e tudo isso ele já pregou. Está tudo na mensagem. Mas eles não deram conta e não estão dando conta. Agora, se não tem essa mensagem do dia, não é apto para viver, certo? Não é capaz de viver, não é idôneo para viver e não é aprovado para viver. Porque Deus está na mensagem do dia. O que é a mensagem do dia é a mensagem que é viva. Ele sai da mensagem anterior e vem para a mensagem do dia. Ele fazia isso no Velho Testamento. Ele sai. Se alguém quisesse ficar no deserto e não quisesse acompanhar a coluna de fogo, podia ficar. Mas ficava sem profeta, ficava sem a direção de Deus, ficava sem a coluna de nuvem durante o dia, sem a coluna de fogo durante a noite. Se quisesse ficar, ficava. Se você quer ficar para trás, você fica, mas fica sem profeta. Você fica sem a coluna de fogo, porque a coluna de fogo, depois que o irmão Brana partiu, morreu, a coluna de fogo está na terceira puxada. A coluna de fogo não ficou parado, o irmão Brana foi para a tumba, e então agora se aparecer uma pombinha, que é o símbolo do Espírito Santo, aí na tumba, nós temos por tudo. Não. O Espírito Santo prossegue, porque esse Deus, ele prossegue com a sua palavra, que é vida. Ele não pode parar na mensagem anterior. Por isso, quando ele terminar conosco, ele não vai parar. Ele prossegue para os judeus. Quando ele terminar com os judeus, nós descemos, porque subimos no rapto. Aí descemos para poder reinar 1000 anos de paz. Sem ter os problemas que temos hoje, sem ter a morte que temos hoje, sem ter as dores, as ingratidões, as infidelidades que temos hoje. Aí teremos um milênio de paz. Ninguém morrerá no milênio. Isso aí é quem ensina, isso é a mensagem do profeta. Eu não importo o que os outros ensinam, o que um teólogo ensina. Eu estou crendo na mensagem profética. E quando termina o milênio, a segunda ressurreição. Já falamos alguma coisa sobre isso. Então, cada vez que Deus tem uma mensagem, você tem que estar naquela mensagem, deixar a anterior e se completar com a posterior. Tem que ver isso. Se você não vê, você não tem o Espírito Santo. Que o Espírito Santo hoje não é falar línguas, não é curar enfermos, que é muito bom, eu posso falar língua, posso curar enfermo, mas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje não é Apocalipse 10, de 1 a 7. Foi no tempo do irmão Brana. É o Espírito Santo derramado dentro de um homem para nos dar a revelação que ninguém pôde dar durante 7 eras da igreja.
mas nos dias da voz do sétimo anjo, estas coisas vieram para nós. Amém? A maioria das vezes, irmãos, é uma repetição do que nós cremos. Sempre é uma repetição que a gente está tendo para mostrar o aperfeiçoamento de Deus. Que Deus não está lá, Deus está aqui. Se nós vamos falar, Deus fez isso no tempo do irmão Brana, tudo bem, fez. Mas no tempo do irmão Brana ele não podia dizer a terceira etapa. O irmão Brana não podia dizer qual era o novo nome. Ele não podia. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Era a terceira puxada. E a terceira puxada, a abertura da palavra, quando a palavra foi aberta, então você fica sabendo também do novo nome. Amém. Bom, tenho prosseguido, quase que era bom parar por aqui, né? Mas então se você não tem o Espírito Santo, você não está apto para viver. Você não estava apto para viver antes disso. Não estava apto. Agora, vocês veem, quem morreu do ano 2000 para trás é salvo. Entende? Eles é salvo com aquela mensagem que eles ouviram. Porque o Espírito Santo estava ainda semeando a primeira e segunda etapa no Brasil. Depois que o irmão Brana partiu. Começou a ser semeado aqui com o irmão Brana vivo. Nos últimos dias. A mensagem veio para o Brasil. E foi semeada por todo o Brasil e 7 países vizinhos. Isso já foi feito. O que é de evangelismo da mensagem já foi feito. Agora, a hora da meia-noite sempre foi. Deus levanta uma mensagem na hora da meia-noite. Houve meia-noite nos Estados Unidos. Irmão Brana falou desta meia-noite. E há uma meia-noite profetizada para o Brasil. E esta meia-noite é exatamente a terceira puxada. Porque à meia-noite ouviu um clamor. Aí vem o esposo. E aonde foi que isso aconteceu? Quando o irmão Brana pregou, isso foi dito nos Estados Unidos, porque ali era meia-noite nos Estados Unidos. Quando o esposo, o que é o esposo? A palavra revelada. Então tudo deu certo naquele dia, mas a coisa prossegue, não parou à meia-noite. Nós temos a madrugada toda de evangelização da mensagem que foi dada para o Brasil. Agora nós estamos chegando quase às 6 da manhã, outra vez. Alguém diz, espera, pastor, ainda não é 9, né? É 8 horas, 8h05 agora. Então, nós estamos quase às 6 horas da manhã, no relógio de Deus. Por quê? Porque já passamos o entardecer do nascimento do irmão Brana, a mensagem do irmão Brana que passou pelo entardecer, que houve luz no entardecer, que à meia-noite aí veio o esposo, a abertura dos selos, a revelação. Irmão Brana fala, na festa das trombetas, é meia-noite. Ele diz, é meia-noite, amigos. Era a revelação dos selos, o esclarecimento após a revelação dos selos, porque um grande esclarecimento que tem é na festa das trombetas que o irmão Brana pregou, que esclarece o que aconteceu durante o período que os selos foram abertos e que irmão Brana não podia dizer particularmente para uma pessoa. E coisas que estavam acontecendo naquele dia que o irmão Brana estava pregando a festa das trombetas, ele dizia, eu não sabia disso até a semana passada. É para ver como Deus esconde as coisas de nós, escondeu do profeta, ele escondeu lá dos profetas do Antigo Testamento também. Ele escondeu. A mulher foi chorando ao encontro do profeta, mas o profeta não sabia o que era. E ela chegou e disse, pedi algum filho ao meu Senhor? Ele não sabia o que era aquilo que a mulher estava lamentando. Deus não tinha revelado para ele. A mulher veio, o Senhor, me revela que eu quero saber. Quando é que a mulher chegar aqui, eu tenho que saber. Não, ficou sem saber, até chegar. Então tudo é para a hora. Deus deixou a terceira puxada, que era a vindicação do ministério de irmão Brana, que ele tinha consciência disso no seu dia, ele tinha. Por isso que em 64, quando ele fez aquela fita e mandou para o irmão Liveio, ele diz, você pode falar estas coisas, se você quiser.
Ele disse, se você quiser, você pode falar. Mas ele mesmo não queria falar. Por isso, ele ainda deixou cair essa pepita para nós. Você sabe o que significa BRANHAM, irmão Li? Perfeito, perfeição. É o tempo que a mensagem foi perfeita. Mas ele mesmo não podia dizer que aquele nome era o novo nome. Ele não podia dizer no seu dia. Mas ele deixou claro, o número de Deus, ele pregou, é 7. Agora, você vai encontrar 7 selos, 7 eras, 7 trovões, tá? Mas você vai ter que encontrar 7 letras também, para saber que o número de Deus é 7, BRANHAM. Amém. Então, meus irmãos, o privilégio que nós temos de viver hoje, a aptidão de viver, é porque cremos no que o Espírito Santo está fazendo hoje. E juntamos agora com os dons, os frutos do Espírito, que sem eles não tem como nós mostrarmos para os outros que temos o Espírito Santo. Você pensa que só através da mensagem nós vamos mostrar? Não, nós temos que mostrar pelo amor. É como diz aqui, é pelo amor. Vou repetir e terminar. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, gozo. Gozo com essa mensagem, saber que ela é verdade, por mais que nós ficamos quietos. Mas há um gozo de saber, isto é real. Paz, você tem paz. O seu espírito, você tem paz. A gente viveu sem paz na Trindade. Queria saber alguma coisa. Aí veio a mensagem do irmão Brana, esclareceu para nós que é uma unidade, a deidade de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo. Tudo foi esclarecido. Isso trouxe paz. Agora, meu irmão, minha irmã, o que traz paz hoje? O Espírito Santo está trazendo paz hoje na alma. Amor, para você saber tratar com as pessoas, mas isso está na sua alma. Paz na sua alma, no seu espírito. Paz por quê? Porque hoje eu sei. Eu não estou aqui pregando e você está aqui também assentado, ouvindo, ainda em dúvida, será que o Cordeiro saiu do trono? Será que a era terminou mesmo? Será que HM faz parte do nome de Deus? Não, nós não estamos. Isso seria tempo de aflição, de incredulidade. Mas nós estamos aqui operando o fruto do Espírito desse dia. Paz. Eu tenho paz naquilo que prego, eu tenho paz, eu posso deitar, dormir em paz, porque eu sei que isto é verdade. Eu sei que é verdade, não importa com os que saíram, os que dizem que é mentira, não importa, nós sabemos que isto é verdade. Esta é a revelação que é dada para cada indivíduo no tempo que Deus tem o seu povinho, que forma o corpo onde o Espírito Santo está operando. Você é alguma coisa? Não, não dá nem... Deus está fazendo através de mim. Está. Deus está operando através de nós. Daquilo que você crê. Se você duvida, Deus não está operando através de você. Mesmo através da internet. Se você não teve luz, ainda não teve a revelação, Deus não pode estar operando através de você. Porque o Espírito Santo tem seus frutos. Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade. Irmãos, um crente revelado, ele é bom. Ele é bom. Ele é benigno. Ele não é briguento. Ele tem o amor de Deus nele. Ele tem paz, ele não tem guerra. Enquanto nós guerreamos um com os outros, mostra que nós não temos o Espírito Santo, nós estamos na carne. Paulo mostrou isso. Vocês estão guerreando, é porque estão tudo na carne. É na carne que se guerreia.
Mas quando você entra no Espírito, então o Espírito tem amor, tem paz, tem bondade. Você sabe ter misericórdia da irmã, do irmão. Você sabe ter misericórdia de um visitante. Você sabe ter misericórdia até de um bêbado. A gente tem que saber ser dominado por este amor, por esta bondade, por esta paz, por esta misericórdia, esta benignidade, esta bondade. Crente, nesta mensagem da terceira puxada, ele é um bom crente. Ele é um bom filho de Deus. Nós não queremos ser. É o Espírito Santo quem faz isso. Se eu tenho o Espírito Santo, que é a mensagem do dia, e manifesto os frutos do Espírito Santo na minha vida, então eu tenho, com esta mensagem revelada, eu tenho paz. Grande Senhor, nós cremos na eficácia da Sua palavra, do Seu Espírito, o que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós não merecemos ter a maior mensagem do mundo, não merecemos ter. Ela é tão real, não vejo ela chocar com nada. A minha fé declara ela perfeita. Oh, mas isto eu não vi, isto eu não vi. Eu creio em tudo. Eu creio nestas coisas. Eu creio até naquilo que eu ainda não vi. Eu creio. E a mensagem tem sido o alimento para a nossa alma. Todo esse povo está alimentado com o Espírito Santo que está na mensagem da esposa nesse dia. Pai, alerta esse povo, para que eles possam dar um passo a mais na mensagem do irmão Brana. Hoje, não se perder com o passo lá atrás nos Estados Unidos, mas que eles possam dar um passo a mais, que eles possam atravessar o oceano, como o sol atravessou, como a misericórdia, a palavra atravessou, como o cordeiro que saiu do trono e atravessou, e pôde chegar até aqui, ao seu povo no Brasil, e sendo evangelizado em Portugal e na África, onde tem a língua, esta língua portuguesa. Obrigado, Senhor, pelo que tem nos dado força, graça, saúde, ânimo, para poder te servir. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.